Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, seu podcast de cinema. Olha, eu queria dar um recado aqui pra vocês, né? Nesse nosso retorno, a gente combinou meio que internamente, e agora eu tô revelando pra vocês, que a gente tá trabalhando apenas nos filmes da última década, né? Até porque tinha gente questionando, faz tal filme, faz esse filme, então a gente tá trabalhando mais ou menos no período de 2011 até 2020. E hoje a gente traz Whiplash, Em Busca da Perfeição. Eu não resisti, me desculpem. Roteiro e direção de Whiplash é de Damien Chazelle, que também dirigiu La La Land. Um excelente filme, La La Land, que disputou Oscars aí, né? Meio que quase ganhou. Quase ganhou e não ganhou, né? No universo paralelo ganhou. Eu já ia falar que ganhou Oscar de melhor filme, aí eu me liguei, não, ele não ganhou, né? Exatamente. E sabe o que é engraçado? Ele tinha um projeto de La La Land antes de Whiplash, mas ele decidiu fazer primeiro Whiplash porque ele sabia que não teria competência e nem dinheiro para fazer La La Land. Então, Whiplash foi meio que um estudo, foi meio que um aprendizado, né? Uma etapa para que ele pudesse trabalhar em La La Land. E você vê muita relação, cara, na montagem, na maneira de filmar. Ele queria até o ator principal, ele queria que fosse o ator. O Whiplash seria o principal, o protagonista em La La Land. Só que houve um problema aí de calendário. Aí ele optou pelo... Oh, meu Deus, qual é o nome do cara? Ryan Gosling. Isso. De Drive, também excelente filme, que talvez um dia a gente faça aqui. Mas você vê até uma correlação, não tô queimando pauta não, gente, calma aí. Não tô atropelando ninguém. Mas você vê uma relação já, de certa forma, do Whiplash com um mini La La Land, né, em grandiosidade, sim, mas com os mesmos dilemas, que é que um músico talentosíssimo querendo salvar o jazz, mas colocando a sua vida pessoal em risco em prol de um objetivo musicalmente maior. Enfim, esse dilema é o mesmo de La La Land, sim, tratado em uma escala um pouquinho menor. Mas, como eu falei, não tô queimando nada, não tô atropelando ninguém. Eu não sei se é porque eu esqueci totalmente La La Land, assim, sabe? Tipo... Eu também. Eu vi La La Land, mas eu não lembro de nada. Quando você falou isso, eu falei, porra, todo sentido, Gabriel. Realmente, La La Land tem o mesmo dilema. E o que me chama muita atenção é que esse Damien Chazelle, ele é muito novo, cara. Ele tem a minha idade. É vergonhoso pra gente, né? É vergonhoso pra gente. É vergonhoso. A gente fazendo podcastzinho de cinema. Ai, meu Deus debatendo do céu, o filme do cara, que é tipo incrível. Assim. Vem um pessoal aqui do podcast, não vou citar nomes não, falando, tá difícil de interpretar o filme. O cara fez o filme! O cara fez o filme. A gente não consegue interpretar com a mesma idade? Que vergonha pra gente. É vergonha. E não esquecendo ainda que ele tem um bom filme, que é Rua Cloverfield, número 10. Porra, bom filme de terror aí, que se vocês não viram. É dele? O roteiro é dele. Ele participou. Caraca, filmaço. Tá lá o nome. São os 4 roteiristas. O nome dele tá lá. Não, ele tá acostumado a participar já de grandes premiações, cara. O filme que ele fez também, que ele participou, foi o The First Man lá e concorreu também ao Oscar, lá, a história do Neil Armstrong, né? Ele era produtor desse filme, né? Que é bem meia boca, cá entre nós, é o piorzinho dele. Mas ele era só produtor. Ele é bom pra passar pros meus alunos, pra falar de corrida espacial, excelente. Na sala de aula, quase ninguém dorme. Exatamente. Quando o Daniel, ele dá aquele escurinho na sala, assim, pra botar o filme, metade já dormiu. Nossa, eu já tô com sono, já tô querendo dormir só de lembrar do filme aqui. Trazendo aqui a sinopse, então, do filme. Um jovem baterista sonha em ser um dos grandes bateristas de jazz. Ele chama a atenção de um obcecado professor capaz de colocar em risco a saúde física e mental do aluno para que ele alcance seu objetivo. Cara, eu repito. Se você quer uma boa sinopse, só começa ouvindo aqui o Enquadrando, que nós sempre oferecemos. O Fábio sempre oferece uma ótima sinopse. É isso, não tem mais o que dizer sobre o filme. Ele se dedica, né? É ótimo. Ele se dedica, é uma pessoa realmente focada. Resumir é muito difícil. Não, poder de síntese é genial. O poder da síntese é genial. Ele usou boas palavras, obcecado, olha, obsessão é um tema, importantíssimo do filme. A busca pela perfeição. E eu queria aproveitar pra trazer aqui também pra vocês uma pequena observação de uma cena, não é nem uma cena, mas algo que aparece antes da primeira cena do filme, que é o título do filme. Eu sempre gosto de analisar como o diretor opta por apresentar pra gente o título do filme. E aí o título, se você reparar, é o seguinte, tá tocando ali no fundo uma bateria, acelerando, tela toda escura, tudo preto, bateria, daqui a pouco, pum, parece um flash branco, pequenininho, branco, depois o flash some e continua a tela preta. E aí começa o filme em si, né, cara, e o próprio flash tem em português esse subtítulo, né, da busca da perfeição, que é um subtítulo canastrão, né? Meio canalha, meio clichê, meio bregaço, tá ligado? Brega. É feio, mas de certa forma não tá errado, tá? Ele resume um pouco do filme, né, que o filme trata
trata justamente desse músico, né, em busca da perfeição. E aí você vê, por essa forma de apresentar o título do filme, que a perfeição é isso. A perfeição, ela não é uma constância, ela não é algo permanente, ela é um flash, ela é algo que tem trevas, escuridão, de repente, pá, você tem um lampejo ali de perfeição, de excelência, depois, pá, esse lampejo some e volta até as trevas, sabe? Isso é a perfeição. Ela é uma busca constante por um momento de brilho, um pico. Não, excelente. Não, às vezes até uma carreira inteira por um momento, né? Exato. Por alguns minutos, por alguns segundos. Essa apresentação ela é muito eficiente porque ela já, ao mesmo tempo que ela coloca, né, isso que o Gabriel acabou de colocar, ela também te apresenta que um elemento mais importante, talvez, do que você está vendo, na verdade, é o que você está ouvindo, porque o som, ele tá constante, ele não te abandonou em momento nenhum ali da abertura, né? Mas puxando essa ideia do Gabriel, vocês não acham que essa ideia do título nacional ter que contar com essa complementação, ela não é um pouco anticlimática, assim? Porque, se, por exemplo, tudo bem, tem tudo a ver com o filme, né? Em busca da perfeição. Acho que qualquer pessoa que lê a sinopse vai entender que isso tem alguma relação. Mas não é mais interessante você entrar num filme só com Whiplash, por exemplo? Seria descobrir isso ao longo do filme, não seria mais interessante? Essa obrigatoriedade às vezes não atrapalha? Eu acho que quase sempre atrapalha. É complicado, né? Porque, assim, Whiplash, se eles fossem traduzir, seria uma chicotada. Só que, tipo, ao mesmo tempo é o nome de uma música que é Sim. presente no filme. E ela nem... Eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei, por que o filme se chama Whiplash e não Caravan? Se Caravan é a música, sabe? Tipo, que o Whiplash ele toca tranquilo, sabe? Caravan é que é sinistro. E não, né? Na verdade, porque tem esse duplo sentido, né? Que trazer pro português ia ficar terrível. Exatamente. Nosso público, Fábio, não sei se você sabe, ele é burro, ele é ignorante. Isso, Gabriel. Não o público do podcast. O nosso não. E o nosso é feio também, é meio feio, não sei se sabe disso. Mas enfim, desculpa, gente, é uma piada. Pra quem é novo aqui não sabe, é uma piada, tá bom? Mas é o seguinte, Fábio, traduza pra gente. O Whiplash, o que significa? Chicotada, mas eu falei. Ela falou, é verdade. Desculpa, eu que sou burro. Desculpa. Não, mas olha só, vocês estão reclamando do subtítulo de Whiplash. Cara, e vocês esqueceram de Taxi Driver, o motorista de táxi? Isso sim é terrível. Tem muito piores. Não, vamos explicar pro pessoal uma parada de produção. Isso realmente acontece de fato, né? Antigamente, o pessoal nem tinha essa opção muito, sabe? O título era uma palavra em inglês, trocava-se por uma expressão em português e dane-se o mundo, sabe? Se esse filme fosse nos anos 80, ia ser um baterista neurótico. Acabou, né? Tá ligado? Um baterista em apuros. Um baterista é apuro. Ia ser isso, um baterista nervoso. Ia ser uma parada assim. Mas hoje em dia, tenta-se traduzir o título do filme e, se não tiver tradução, eles colocam um subtítulo em português, sabe? Pra servir de muleta, servir de apoio pra quem não sabe inglês, pelo menos ter uma base, uma noção. Mas eu concordo que Busca da Perfeição realmente é uma parada que... Antecipando, talvez, alguma coisa que você vai ver no Isso, filme, né? antecipando demais. Ah, cara, mas aí a gente vai debater também o trailer que antecipa também. Todo marketing antecipa sempre, né? Não, tudo bem. Eu concordo que nesse caso não é nem tão ruim. Concordo que, pô, beleza, é uma palavra em inglês, é um nome, né? O Whiplash é um nome, né? Nesse caso, né? O nome da música, beleza, não tem tradução direta. E eles colocaram ali uma complementação. Mas tem casos e casos, né? O Rodrigo acabou de citar aí um terrível, por exemplo. Mas, cara, enfim, a gente tá num momento hoje que de repente daria pra rever isso. Mas, enfim, a gente não tá aqui pra também nessa posição, né? Ah, cara, mas é isso, não deixa de ser inclusivo, né, cara? Sim, cara, sim. o Gabriel falou do título e a primeira cena já é incrível, né? A câmera, ela avança pelo corredor lentamente, gradualmente naquela escuridão. A gente vê o rapaz, o protagonista no fundo, tocando sua bateria, o som cada vez mais intenso daquela repetição. Eu acho que essa palavra é muito importante porque ela vai repetir ao longo de todo o filme, nessa repetição. E aí, quando a gente chega na sala onde Andrew está tocando, né, tá praticando, a gente descobre que, na verdade, nós somos o Fletcher, nós somos o antagonista, nós somos o mentor, o professor, né? A gente chega junto com ele, né? E essa relação já é muito interessante, né? A gente chega na sala pra encontrar o protagonista no papel também do Fletcher, que é mentor e antagonista. Não, perfeito isso. E o fato do filme começar com o enquadramento de um corredor como um ambiente isolado e no fundo, claramente está em outro ambiente, a bateria, o que é um corredor, né? Corredor nem é um cômodo exatamente uma casa, né? É uma parada meia boca. O corredor é um caminho entre cômodos. É um espaço de passagem. É um espaço de passagem. E o filme foca nisso. O filme é justamente a trajetória do aluno, do baterista, sabe? Ele não foca exatamente no objetivo, né? Que é esse flash de excelência que a gente falou no título do filme, né? O filme, ele foca no corredor.
filme é um filme retratando esse caminho, o percurso, né, até o destino final, que é a bateria, que tá claramente em outro ambiente, né, parece quase um altar com uma iluminação separada. E a gente, que você falou isso, Rodrigo, muito maneiro isso, cara. A gente tá sobre o olhar do mestre. A gente tá sobre o olhar de quem tá julgando, Sim. sabe? O baterista julgando aquela obra. A gente tá no olhar do espectador. E aí eu também queria aproveitar pra trazer essa relação inicial que o mestre tem com o aluno, quando eles começam, de fato, o diálogo nessa primeira cena, que é uma primeira cena absurda. É uma primeira cena, cara, eu assisti, acho que umas 3 vezes essa primeira cena ontem revendo o filme, cara, que é uma primeira cena brilhante. E, de certa forma, ela resume toda a estrutura de aproximação e afastamento dos dois. A cena começa com o mestre se aproximando dele, que é algo que vai acontecer no início do filme. Ele vai se aproximando, o aluno nota o professor, né? O professor, ele é absurdamente, o mestre, né? O cara não chama nem professor, de mestre, o maluco é mestre. Ele é absurdamente escroto e babaca com o cara, mas ele tem o aluno tem uma necessidade muito grande de tentar agradar ele, fica tentando agradar ele, e aí, do nada, quando ele olha, o cara some. O cara sumiu. O cara se afasta abruptamente, se você É notar. o mestre dos O magos. mestre dos magos. Sumiu sozinho, Exatamente, né? carequinha, mestre, perfeito. E aí ele some, e aí o cara fica, pô, acabou tudo. E aí do nada ele reaparece novamente, como um último lampejo, e depois ele deixa o cara, some de novo. O cara não consegue atrair a atenção dele novamente. E aí o filme trabalha em todo esse arco de aproximação, afastamento, aproximação súbita, e aí o final do filme em si vai ter esse personagem, né, o aluno, ele vai conseguir se apresentar de uma forma diferente do que foi feito no início do filme, mostrando que ele amadureceu, evoluiu, né, da primeira cena pra última cena do filme. É Exatamente. interessante que trabalha muito a autoridade já do personagem do Fletcher, logo no o mestre, né, como você tá falando. Logo no início do filme a gente já tem isso, né, bem claro, né, tipo, e, cara, essa atuação de J.K. Simmons é algo impressionante, que vai se repetir ao longo do filme inteiro. O cara tá destruindo esse filme, né, à toa que ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, nem lembro quem eram os concorrentes, mas, cara, tá de sacanagem, É cara. impecável. O cara é monstro. Meu Deus. Não tinha concorrente. Ele não tinha concorrente. Ele ganhou o Globo de Ouro e ganhou o Oscar também, porque foi impecável. Assim, eu cheguei a mencionar, o trabalho que ele tem que fazer, o papel que ele tem que desempenhar é muito É difícil. muito mais difícil do que o do Andrew. Muito mais. Não, infinitamente mais difícil, porque ele tem que ser o mentor e o antagonista. E aí que é o grande problema, porque ele precisa fazer com que a gente ame-o como mentor e o odeie como antagonista. Então a gente tem que amar, odiá-lo. Então, assim, ele tem que ser, ao mesmo tempo que ele tem que ser escroto, ele tem que ser um cara difícil, autoritário, preconceituoso, racista, ele é tudo isso. Homofóbico, misógino, ele é tudo isso, mas ao mesmo tempo ele atrai a gente, ele é um imã, cara. Acho que dois adjetivos que ele tem que trabalhar muito, que resume isso que você falou, é que ele tem que ser intimidador e ao mesmo tempo ele tem que ser cativante. Então, assim, Exato. processos muito, muito difíceis. Cara, ele tem que ser duro, ele tem que ser, ao mesmo tempo que ele te incomoda, ele é magnético, sabe? E quem consegue fazer isso é o J.K. Simmons. Ele consegue fazer isso em cada olhar, em cada movimento. O texto dele é muito bom, é inegável, os diálogos dele são muito bons, mas ele implementa, ele dá uma camada pra esses diálogos, cara, que são assim, nossa, cara, é uma atuação digna do panteão dos melhores atuações de Hollywood. Não somente o diálogo, assim, é cada movimentaçãozinha, cara, ele movimentar a mãozinha é uma parada que, tipo, te assusta no filme, Sim. sabe? Cara, isso é impressionante. Não, e ele é muito expressivo também, né, cara? Então, assim, o fato dele, muitas vezes o plano aproximar do rosto dele dá essa... As rugas dele, né, cara, são marcantes, né, trazem experiência, né. Isso que vocês trouxeram, na verdade, a direção e o roteiro ajudaram muito ele. Não tô tirando o mérito dele, pelo contrário, a atuação bizarra dele. Mas o roteiro, ele consegue trabalhar bem a mística desse personagem pela reação dos outros personagens também. Pela expectativa de todos os outros alunos de que, nossa, ele vai passar hoje ou não vai? Ele tá atrás da porta ouvindo a gente. Para tudo. Cria esse senso, o Rodrigo falou bem, né? O filme trabalha nessa dualidade entre a admiração dele e a repulsa que ele causa, né? Pelo abuso. Ele é claramente um professor que abusa absurdamente dos alunos. Mas você vê claramente que é um ator que entendeu totalmente o personagem dele. Porque você vê que ele faz isso, não porque ele é um monstro sem coração que quer causar sofrimento pra todo mundo. Você vê que ele faz tudo isso, ele causa todo esse sofrimento, porque no fundo ele quer tirar o máximo do aluno. E é essa a interpretação que ele tem, é essa a visão de mundo dele. Você vê claramente que ele assimila isso, ele entende isso, ele tem a admiração causada pela forma como todo mundo enxerga ele, e você vê que cada porrada, cada pancada que ele dá, ele literalmente tem horas no filme que ele dá tapa na cara do aluno. Sim. Dá tapa na cara. Tapão. Tapão! É interessante porque esse personagem, ele expressa verbalmente o que o Gabriel acabou de apontar. Ele chega em determinado momento do filme a falar, ó, essa é a minha visão, é por isso que eu faço o que eu faço. Mas a atuação desse cara é de tal ponto que você, antes dele expressar isso verbalmente, você já entendeu isso ao longo do filme, cara. Tu sabe que ele tá fazendo aquilo, não que eu justifique, de maneira nenhuma. Você, né? até porque você é um professor, Daniel, vamos com calma aí. Até porque eu sou um professor, vamos lá. Como é que você dá aula, Daniel? Vai. Daniel,
Gabriel, você já jogou alguma cadeira no aluno, Daniel? Não. Só um apagador. Não. Um giz. Giz já joguei. Mas é pra chamar atenção, aí tu joga um gizinho, joga caneta, joga só pra chamar atenção. A gente pode chegar a isso, a gente pode discutir um pouco isso depois. A atuação do cara é tão bizarra que você, de certa forma, entende que o que ele tá fazendo não é gratuito. Uhum. Ele não é um mau professor ou um professor abusivo, né, que foi a palavra que a gente colocou, por ser abusivo. Ele ama o que ele tá fazendo e ele quer extrair o máximo dos alunos. O amor dele só é distorcido, né? Ele só tem uma forma distorcida de enxergar. Exato. Né? Esse é o grande problema. Pra exemplificar isso que o Daniel falou, eu queria citar uma cena que acontece ali com quase meia hora de filme. Depois a gente volta. Por favor. Mas assim, isso que o Daniel falou mostra muito bem que não é só o aluno que tá obsessivo em busca da perfeição, sendo incentivado pelo mestre. O mestre também é doente, paranoico, obsessivo por essa busca pela perfeição. Claro. E aí, isso você vê claramente um momento ali quase de vulnerabilidade do mestre, que ele transforma em tortura pros alunos, que é uma hora ali que ele recebe uma ligação, né, contando sobre um ex-aluno dele ali que veio a falecer, né, e dá a entender que era um ex-aluno que ele pressionava muito. E após isso, ele pega os 3 bateristas que ele tem, né, um deles é o protagonista do filme, e os outros 2 ali, e começa a querer ouvir não tá bom, ouvir o outro, não tá bom, ouvir o outro, não tá bom. E fica repetindo os 3 até madrugada, até os 3 tá com a mão sangrando. E você vê que ele não tá fazendo isso pra torturar eles. Ele tá fazendo isso porque ele tá ouvindo os 3 tocando e nenhum deles tá conseguindo reproduzir o que ele queria ouvir de fato, que era aquele aluno que morreu. Nenhum deles tá conseguindo agradar ele. E aí você vê que ele tem também essa obsessão, ele tem essa doença, sabe? Ele tem essa fragilidade. Mas eu vou te perguntar, Gabriel, então, eu quero voltar agora nessa pergunta. Por que ele faz isso? Qual é o objetivo dele? Na percepção de vocês, qual é o objetivo dele? Essa pergunta em si pode ter 2 interpretações, pelo menos ao meu ponto de vista, pode ter até mais, mas eu só vejo 2. E pra mim, ambas são corretas, que é o seguinte, um pouco de altruísmo com a humanidade. Ele quer ter certeza que o próximo gênio da música, se passar por ele vai extrair o máximo a ponto dele exibir essa genialidade. E o cara vai morrer fudido da vida, mas a humanidade vai ser presenteada por aquele brilho de perfeição que a gente trouxe aqui no título do filme. E também, aí já é uma percepção mais minha, pessoal, pode ser também um pouquinho de vaidade dele também. Ele quer ser o cara que descobriu o gênio, o cara que extraiu o potencial do gênio. Que encontrou o Charles Parker. Exatamente. Né? Ele quer ter essa vaidade. Ele, quando ele tá no leito de morte dele, ele quer fechar o olho e sorrir e falar, eu encontrei um gênio, e eu fiz ele se tornar gênio. Esse foi o meu papel no mundo. Pra mim, é completamente vaidade dele. Pra mim também. Ele tem um olhar completamente distorcido do que é você ensinar algo ou do que é você preparar alguém. Eu concordo que ele também se sacrifica, não é à toa que ele fica até de madrugada também. Ele tá cansado, exausto, ele tá triste, ele volta pra aula, né? Ele demonstra, entre aspas, até um certo carinho e respeito. Por exemplo, essa cena que o Gabriel falou, em que ele acabou de perder um ex-aluno, ele tá sofrido de fato e você percebe isso. Só que o ponto ele tá sofrido porque ele perdeu aquele ex-aluno ou ele tá sofrido porque a música perdeu aquele músico espetacular? Eu acho que ele sofre pela música ter perdido aquele músico espetacular, pela sociedade ter perdido aquele gênio da música. Ele tem um olhar muito distorcido que não é humanizado, que não é pessoal. É estranho. Posso botar um contraponto, então? Olha só, por que eu acho que não seria simplesmente, sabe, o mundo perdeu esse cara, sabe, tipo, esse músico sensacional? Porque ele mente pra turma da forma que o rapaz morreu. Ele mente. Não, claro, ele tá se protegendo, né? Ele sabe que ele é culpado, por isso ele mente. Ele sabe que ele é culpado. E a culpa faz com que ele crie essa ilusão de que, de fato, ele está aí na busca por um aluno perfeito, porque o mundo precisa disso. Exato. Quando, na verdade, na minha opinião, é porque ele é medíocre. Que isso, Ele é medíocre. Ele, assim, tipo, ele pode ser foda, tudo bem, mas ele não consegue exercer isso, sabe? Eu tinha um professor na faculdade que é engraçado, vai ser um pouco polêmico, né? Que ele brincava assim, os que conseguirem aprender isso aqui, vão ganhar muito dinheiro. Os que não conseguirem aprender, vão dar aula sobre isso. Famoso quem sabe faz, quem não sabe ensina. Já ouvi isso também. É uma sacanagem, um pouco polêmico, mas eu entendo o seguinte, na música existe uma virtuosidade, algo tipo que, cara, às vezes é inalcançável pra uma pessoa. E o máximo que ela consegue ser é técnica, sabe? Ele é um cara extremamente técnico, mas ele não tem a virtuosidade. Ele sabe reconhecer a virtuosidade, mas ele não tem. Não, você tá fazendo uma relação até que tem muito a ver com, né, Mozart e Salieri, né? Tem a ver com Amadeus. Assista Amadeus também. Exatamente. O Salieri reconhecia a genialidade de Mozart, mas não tinha a mesma genialidade, ainda que fosse um grande músico, ainda que fosse um grande compositor, né? Cara, eu concordo com você. Eu acho que é uma miscelânea de coisas, né? E aí esse é o máximo que ele consegue chegar. O máximo que ele consegue chegar é extrair isso de alguém, sabe? Então ele usa isso como desculpa. Não, mas isso também pode ser, concordando com o Gabriel, uma visão altruísta do ponto de vista dele. Ele não consegue alcançar esse ponto, mas ele pode ajudar alguém a alcançar. Ao mesmo tempo é egoísmo, mas
ao mesmo tempo pode ser altruísmo também. Isso é dúbio e isso é ótimo, isso é maravilhoso pro filme. Falou o professor Daniel, falou pra gente aqui, e exatamente isso. Aí é perigoso. Mas eu, como professor, também concordo totalmente com a visão do Daniel. Não, eu também sou professor, assim, falar isso que eu falei é polêmico pra caramba. Não é esse o sentido que eu queria passar, E sabe? o fato dele mentir sobre o motivo da morte, sobre a causa da morte do ex-aluno, talvez tenha muito a ver exatamente com o Daniel falou, porque ele sabe que o trabalho é sujo, mas alguém tem que fazer esse trabalho. Na cabeça dele, ele tem que fazer esse trabalho porque só ele tem força suficiente pra fazer esse trabalho sujo e lidar com as consequências desse trabalho sujo. Alguém tem que fazer. Alguém tem que tirar o gênio, alguém tem que lapidar o diamante dessa forma. E só ele consegue dar pressão suficiente. E infelizmente a gente tem casos na vida real, profissionais que chegaram nesse nível de excelência justamente por comportamentos abusivos. O Michael Jackson, por exemplo, treinava a exaustão porque o pai colocava ele nessa posição, né? Era um gênio? Era. Mas isso aí já é outro debate, porque eu acho que na verdade o que essa galera que pressiona tanto só tá fazendo é encurtando o tempo do ápice. Porque na verdade talvez ele chegaria lá com mais tempo, ele só demoraria mais, ele talvez chegasse em alguns anos, talvez chegasse em algumas décadas. Talvez. Só que você tem um encurtamento dessa trajetória, dessa jornada. É uma opinião. Mas ele poderia desistir. Sim. Ele poderia, né, virar um garçom. Poderia. Como ele poderia desistir também por conta do excesso de pressão. Poderia. Ele poderia desistir também. Sim, é o que a gente tá fazendo aqui. O filme, ele não traz essas respostas pra gente. O filme traz esse debate. Traz o debate. A gente vê as ações do mestre, mas a gente não pode aqui precisar com certeza qual era a intenção dele. Se ele tinha uma intenção altruísta ou egoísta. O que importa é que ele pressionava de fato os alunos. E aí, essa questão aqui dele ter mentido pros alunos, né, sobre a forma da morte do ex-aluno dele, falou que foi um acidente de carro e tal, né, e não um suicídio, pode ser uma forma egoísta dele de se preservar quanto a isso, mas também pode ser, se a gente quiser interpretar, uma forma altruísta. Ele falar, pô, se eu falar pros meus alunos que o pessoal se esforça demais e se mata, posso fazer com que eles não queiram ter o mesmo destino desse cara. Passar por esse processo. Mas tacar a cadeira tá tranquilo. Tá, tranquilo. Isso aí, o cara tacou a baqueta, o cara tacou prato no Bird, fez ele voar e ficou genial, sabe? Então isso é coerente, isso. Cara, mas é isso, cara. O Fletcher, ele simplesmente é completamente distorcido. E aí, entrando um pouco também no Andrew, que eu acho interessante, é o seguinte, pra mim, é muita vaidade do Fletcher, porque ele vai imaginar o seguinte também. Ele pega um garoto como o Andrew, que claramente é muito talentoso, claramente tem potencial pra ser um grande da música. E aí, ao longo do filme, a gente percebe que o Andrew, até pela passividade que ele tinha, até pela maneira mais fechada, mais introspectiva que ele tinha, ele transforma o Fletcher, não só, é engraçado, na frase mesmo que o Fletcher fala no arco-íris duplo, no objetivo, como ele transforma também ele no mentor e no alvo a ser alcançado, no objetivo a ser alcançado. Pro Andrew é mais importante a aprovação do Fletcher do que necessariamente ele alcançar um certo sucesso financeiro ou musical, sabe? Tipo, naquele momento que ele tá na faculdade é. E você acha que isso pro Fletcher não alimenta a vaidade? Saber que um moleque tão genial desse, no fundo, ele quer a minha aprovação? No fundo, ele quer o meu ok, o meu bom trabalho, o meu parabéns? É claro que tem vaidade. Eu concordo contigo, mas assim, de novo, não tô querendo defender, não. Pelo contrário, não concordo com a metodologia adotada claro pelo Fletcher. Atira a primeira pedra aqui, Daniel, que nunca tacou uma cadeira no aluno. Quem nunca tacou uma carteira no aluno, né? Mas enfim, ele é um professor muito hábil, né? Do ponto de vista de mexer com uma motivação do aluno. Isso é inegável. Não só na do Andrew, mas com dos outros alunos também. E ele vai utilizar de diferentes técnicas pra fazer isso. Uma hora ele vai usar admiração. Ele vai promover admiração no cara. Muitas vezes intimidação. Por vezes reconhecimento, que é basicamente o que o Andrews enxerga nele. Então, a gente muitas vezes pode achar, vendo o filme, que o cara é um excelente profissional, mas é um péssimo pedagogo. Não, cara. Ele tem uma metodologia muito talentoso no que ele faz. O cara tem uma metodologia que consegue alcançar o objetivo que ele quer. Sim. Se ela é certa ou se ela é errada, a gente pode discutir aqui. Sem dúvida. Mas o cara é um cara que consegue alcançar o objetivo. E aí o que acontece? O Andrews, ele começa a ter esse professor como uma obsessão. O sucesso pra ele não é um sucesso profissional, um sucesso pessoal. O sucesso pra ele é ser considerado um sucesso pelo Fletcher. Então, ele transferiu, né? Não, e pensa comigo. Tu pega um músico baterista que ele pensa em realmente ter um sucesso financeiro, sendo baterista de jazz no mundo que nós temos hoje em dia. Baterista! Cara, não, baterista! Não vai, cara. Então, assim, no fundo, o Fletcher acaba realmente transformando no pote de ouro no fim do arco-íris, sabe? Porque também ele vai criando e escalonando desafios. Isso vicia, cara. O superar esses desafios viciam, Tudo né? bem, mas assim, Rodrigo, vou discordar de uma parada de você, que é o seguinte: o Andrew não necessariamente é talentoso. O Fletcher só vai em cima do Andrew porque o Andrew é determinado. A mesma coisa aconteceu com o outro garoto que morre, né? Ele só foi nele porque o garoto ficava lá de noite treinando
treinando até cansar. Ah, cara, eu não sei. Eu acho que o Fletcher interpreta que essa determinação, porque essa determinação tem a ver com a obsessão em você se aprimorar. Sim. Isso tem muito a ver, cara, com genialidade. Claro. Isso tem muito a ver. As pessoas obcecadas por algo, especificamente algo como o Steve Jobs era, ou como outros eram, Jimi Hendrix, eles são obcecados por algo e normalmente isso denota genialidade, cara. A gente não tem essa obsessão. Sim. Fale por você. O ponto que eu tô falando é que, claramente, no início, o baterista, o Andrew, ele não era o melhor baterista dali, sabe? Tipo, ele não era o mais talentoso. Claramente ele não era o mais talentoso. Mas ele era muito novo, né, cara? Sim, muito perfeito. novo, né? Só que ele era a determinação. Ele tinha o que o cara chama de drive. A determinação. Então... Eu concordo com você, mas eu acho que essa determinação, na verdade, é um sinal dessa obsessão, que é um sinal da genialidade, sabe? É um sinal. Tipo assim... Pode ser um sinal. É que ele ainda não tinha o talento. Pessoal, desculpa. Ter que trazer Naruto aqui pro podcast, realmente, tá ligado? Desculpa, realmente. Mas Naruto aborda isso. Naruto aborda. De uma forma muito clara. Que é o Rock Lee. Existe, pra quem não viu Naruto, desculpa, pessoal. Desculpa mesmo. Tô um pouquinho de vergonha até, que eu nem sou da geração Naruto. Mas eu vou explicar rapidamente aqui pra vocês. No Naruto, tem uns ninjas lá, cada ninja tem, tipo, vou resumir aqui pra quem não viu, como fosse assim, quase um superpoder, né? E aí tem um personagem específico que é o Rock Lee, que ele não tem, digamos assim, um poder, sabe? Ele só consegue lutar com soco-chute. Basicamente isso. Só que o maluco é tão esforçado, que ele, ao contrário de outras pessoas que nasceram com dons naturais, né, de poderes facilmente alcançáveis por eles, que são geniais, né? As pessoas que nasceram com esse dom são geniais por nascimento. O Rock Lee, ele é genial no esforço. Ele é tão esforçado, que o esforço dele, a capacidade dele de ser tão esforçado, torna ele um gênio do esforço e permite ele alcançar uma capacidade muito maior só com um soquinho, chutinho, né, do que outras pessoas com poder. Então ele é um gênio do esforço. De repente aqui no Whiplash, né, o baterista, ele tem, de certa forma, essa capacidade. Ele não é, de repente, tão genial, tão inspirador, ele não nasceu com esse dom tão aflorado, mas o maluco é muito esforçado, o maluco ele dorme no estúdio, o maluco fica 24 horas tocando, sangrando a mão dele se precisar, sabe? E o professor notou essa capacidade dele de esforço e transformou ele no gênio do esforço, como o Rock Lee. Claro, acho que é só importante ficar claro que ele poderia não ser talentoso no final, sabe? Tipo, no final poderia ter tido todo o esforço e ele, sabe, tipo, se fudeu, tentei lapidar a pedra, mas na verdade não era nada demais, entendeu? Mas ao longo da profissão dele, ele tá fazendo isso com inúmeros jovens. Ele tá nessa amostragem. Não, perfeito. É isso. Uma hora ele vai encontrar, garimpando, uma hora ele vai encontrar a pepita de ouro. Exatamente. A ideia dele é essa. Uma hora ele vai encontrar. Eu acho que é esse o ponto. Eu não sei. Eu acho que o Fletcher vê talento na maneira como ele está tocando também, não só determinação, eu acho. Não, vê, Rodrigo. Vê futuro, entendeu? Mas, por exemplo, ele poderia fazer isso com, tipo, cara, todo mundo que ele vê que tem uma alta determinação, ele vai trabalhar assim. Não, tudo bem. Concordo com você. Beleza. Um pouco antes da cena em que o mentor, né, joga a cadeira em cima do baterista, em cima do Andrew, há uma conversa com eles no corredor, onde o Fletcher, ele pergunta um pouco sobre a vida do Andrew e coloca ele contra a parede, sabe? Deliberadamente, até apoia mesmo o braço assim, né, contra a parede, deliberadamente, e pergunta pra ele, tipo, você entende o que foi o Jojo jogar o prato em cima do Bird? Você entende o que foi isso? Você concorda? E o rapaz diz que concorda. O que vocês acham que é isso? Assim? Cara, eu vou te dizer, assim, na perspectiva de um professor, essa cena me incomodou pra cacete, porque ele se aproxima muito, ele invade o espaço pessoal, né, do Andrew, né? Ainda mais em tempos de Covid, né, cara? Não é só em tempo de Covid, não, cara. É que assim... Se fosse um homem com mulher, parecia quase um assédio sexual, assim, do tanto que ele se aproxima. Pois é, exatamente. É aquela forma que, desculpa o público nosso que é boy lixo, mas aquela forma que boy lixo chega em mulher na balada. Sim. É porque, por exemplo, Fábio e Gabriel não deram aula pra crianças, né? Não, Eu já dou aula do 6º até a graduação. Então, assim, com um jovem adolescente e com criança, você precisa ter um certo cuidado, você precisa estar numa posição de cuidado, porque qualquer gesto seu pode ser interpretado de maneira equivocada, tá? Então, assim, é muito comum a gente ter certo distanciamento, assim. Por mais que proximidade seja importante para essa relação de ensino-aprendizagem, a gente precisa ter um certo cuidado. É criança, né? A gente tem que ter todo um... E essa cena me incomodando porque ele invade o espaço pessoal do Andrew e me parece, Fábio, aí respondendo a tua pergunta, é quase um... Olha só, você viu esse caso aqui? Esse caso aqui deu certo. Você me autoriza a fazer isso com você? É um contrato, cara. É um contrato, exatamente. É um contrato. É isso que eu escrevi aqui na minha anotação. É um contrato. Ali é um acordo, né, dito com outras formas. E olha só, a minha metodologia pode descambar pra esse lado aqui, mas eu vou te extrair ao máximo. Então, no subconsciente, e é por isso, inclusive, que eu acho que o Andrew concorda com essa metodologia, né? Ele aceita esses processos. Ele entende esses processos. Não, é porque também eu acho que ele acredita que o Fletcher vai transformar
transformá-lo realmente no Charles Parker, lá no gênio da bateria. E, cara, o Andrew, ele não é, assim, o Andrew é um personagem complexo também. Ele, muitas vezes, ele vai sair do papel de vítima também para o agressor. É óbvio que ele tá muito mais respondendo e reagindo à agressão que ele está sofrendo, obviamente, né? Mas o Andrew é um cara muito complexo. Ele começa muito submisso, ele começa muito acanhado, assim como o pai dele é. Então o filme já começa a mostrar a relação entre essa submissão com o pai, né, no início do filme. Permite ilustrar isso que você falou. Na cena inicial dele tocando bateria, ele pede desculpa umas 3 vezes pro professor. Exatamente. E na primeira cena dele com o pai no cinema, os dois estão conversando sobre um assunto nada a ver e tal. E aí, no meio da conversa, passa um cara por trás da cadeira ali do cinema e esbarra no pai dele, dá um encontrão gigante. E aí o pai dele vira e pede desculpa. O pai dele pede desculpa, exatamente. E isso incomoda o Andrew, porque ele sabe que ele também tem isso. Ele não consegue lidar com amigos, com colegas de turma, com classe, não consegue lidar com a menina que está atendendo lá no cinema. E ele só vai conseguir falar com a menina, chamá-la pra sair, quando ele tem a primeira aprovação do Fletcher. O Fletcher energiza ele, dá força a ele. E ele fica viciado nisso. Porque quando ele consegue ganhar essa força do Fletcher, pela aprovação, ele ganha força pra enfrentar o mundo fora daquela faculdade. É ali que ele vai e tenta conquistar a menina, chama pra sair. Então, cara, é óbvio que ele idolatra o Fletcher. É óbvio que ele aceita o contrato. O pessoal aqui, vou dar um spoiler Spoiler não, eu vou dar um bastidor pra galera aqui. O pessoal ficou me zoando quando a gente fez a pauta, que eu botei assim, ó, o poder do elogio. Que o Rodrigo acabou de falar justamente isso. Mas eu falei de forma um pouco mais elegante, menos brega. Você é muito brega. O poder do elogio. O cara foi elogiado, né? Ele foi reconhecido. Acho que a palavra é essa, né? Reconhecido. Olha como é que é diferente. Ele foi reconhecido pelo Fletcher, de alguma forma, né? Um reconhecimento que ele talvez não tenha na família dele, né? Como mostra a cena do almoço, né? E aí ele enxerga que alguém o notou. E aí, ó, Gabriel citou o Naruto ali, ó. Naruto queria ser notado, queria ser, né, percebido. Ele não era importante pra ninguém na vila, né? Excluído. Por isso que ele gosta lá do Iruka Sensei, né? O mestre dele também, olha aí, ó. O Whiplash é Naruto, é a mesma coisa. Mas o Andrew bate as asinhas demais também, né? Ele deixa a arrogância florar também, né? É claro, também é defesa. A gente precisa entender que não é à toa que o Andrew tem várias cicatrizes e mostra muito o quanto ele já sofreu. Provavelmente de bullying, por essa submissão, e ele devolve depois com agressividade quando ele está se sentindo confiante. Quando ele tá confiante com ele, eu sou um gênio, ele começa a devolver agressividade pra todo mundo, né? Uma pergunta, também reparei nessas cicatrizes, e eu tô fazendo uma pergunta aqui de quem não fez o dever de casa e a pesquisa. Essas cicatrizes são do ator ou são do personagem? São do ator. Eu não sei o que são, mas são do ator. Mas ficou perfeito, interessante. ficou perfeito. Não, ficou interessante, porque passa isso Então, mesmo. já que você tem uma pergunta, eu também tenho uma pergunta também. Por Então, favor. vou jogar uma pergunta aqui. Começou. Virou passa-repassa essa porra aqui, Vou vai. jogar uma pergunta aqui. Vi num vídeo na internet, no YouTube, Então é verdade. Já Confiado. não precisa fazer a pergunta. um youtuber dizendo o seguinte, que na opinião dele, ele acha que o relacionamento com a menina, apesar dele entender a importância do relacionamento para desenvolver o Andrew, ele achava que ainda assim poderia ser cortado e descartado do filme. O que vocês acham? Claro que não. Claro que não, também acho. Acho ridículo. Porra, que isso? Também acho. Opinião ruim, opinião bosta. Perdão, eu nem sei quem é o youtuber. Se for um amigo meu, desculpa. Horrível a opinião dele. Eu também acho. Porque a relação dele com a menina, tudo bem, a personagem feminina é extremamente mal trabalhada, ela não tem relevância, é uma personagem rasa, personagem assim... Era o Gabriel? Você viu essa opção do que acabou de acabar? Foi isso, Rodrigo? Pois é. Pelo amor de Deus. hein? Não foi. Tô jogando aqui, eu tô deixando aqui, eu tô jogando na fogueira o Gabriel. Não fui eu. Brincadeira. Mas assim, é uma personagem que realmente, ela como personagem não tem desenvolvimento nenhum, mas ela serve totalmente como escada pra ele em 2 pontos. No momento que ele recebe elogio do mestre, como você falou, é o momento que ele toma coragem de se aproximar dela. E aí, no momento que ele tem que notar que pra atingir a genialidade ele tem que se isolar, no momento que ele, depois do jantar familiar, ele percebe que não tem admiração de ninguém da família pelo que ele tá alcançando, e começa a se isolar mais. A banda começa a ver ele como um babaca que perdeu a partitura lá do maluco. Ele percebe que tem que se isolar mais. Aí ele vai indo, tendo graus de isolação social pra alcançar essa perfeição. E a menina, novamente, essa relação dele com a menina tem esse propósito. Quando ele termina com ela, de uma forma totalmente gratuita da parte dele, unicamente com a motivação de atingir essa perfeição, sabe? Então, assim, a relação dela, ela, realmente, a personagem dela é uma personagem mal desenvolvida no filme, o filme não tem esse propósito. Eu nem coloco isso como culpa do filme, que o filme não tem esse propósito, mas ele serve pra demonstrar essas fases que ele tá passando, sabe? Então, tá lá perfeito. Concordo com vocês e acho assim, se vocês pararem pra raciocinar, né, o primeiro encontro entre os dois, eles se aproximam mesmo quando eles abordam as suas fragilidades.
Não, é quando ele conquista ela de fato, né? Vamos dizer assim, né? Quando ela abre a defesa. Ela e ele, de certa forma, também, né? Ele se mostra muito determinado, né? Ó, vim pra cá por causa disso. Mas ele também mostra uma certa fragilidade ali, eles se aproximam. E eles vão se afastar novamente quando ele quer fincar a força dele. Mesmo que seja uma força momentânea, um surto de poder que ele tá imbuído. Então, assim, nos poucos momentos que eles têm de cena, a menina tem, sei lá, 15 minutos de tela. Eles... É uma história de relacionamento muito curta, que é justamente uma escada. Pra mostrar também que esse menino, ele não é só também música, né? Ele tem uma vida pessoal, ele tem um relacionamento com o pai, ele tem um relacionamento amoroso, né? Entre aspas. Mas ele tem dificuldades. E como em La La Land ele tá abrindo mão disso, dessa vida pessoal dele. Não, exato. Exatamente. Sim. Pra alcançar, né, essa perfeição, você precisa abrir mão de certas coisas. Então, o relacionamento dele é uma das coisas que ele tem que abrir mão, né? Tanto que ele vai tentar resgatar isso em determinado momento do filme, né? Quando ele tá frágil de novo. Não, mas é isso, tipo, o relacionamento é uma maneira do filme ele materializar o processo emocional do Andrew. Então, no primeiro momento é óbvio que ele acha que pra ele é importante ter uma namorada. Ele não tem nem amigos, ainda mais na idade dele. E aí, o filme vai usar esse relacionamento pra mostrar as fases emocionais em que o Andrew tá. O que é interessante é que no primeiro momento, engraçado que eles usam um tom de amarelo, de dourado em volta dela, né, no cinema, como se ela fosse algo a ser alcançado, né? Um troféu. Um troféu. Esse dourado é sempre usado em algo que o Andrew quer alcançar, em algo que ele tá buscando loucamente, né? Só que, cara, depois que ele conquista a menina, ela é basicamente insignificante pra ele. É por isso que ela é tão mal desenvolvida no filme. Cara, ela de fato se envolve com o Andrew 2 vezes só. Quando o Andrew sai com ela pela primeira vez e quando o Andrew termina com ela. A gente só vê a menina nesses dois momentos de verdade. Só te corrigindo aí, porque isso é uma coisa que a gente fez no Mad Max e de repente aqui vale a pena citar. Não é que ela seja mal desenvolvida, é uma escolha do roteiro não desenvolver ela, até porque, e se desenvolvesse, ia ser uma barriga no filme. Claro, não é só barriga. Se desenvolvessem ela, teriam que colocá-la ao lado do Andrew. E o Andrew não está ao lado dela. Sim, ela sim. é insignificante para o Andrew e deve ser insignificante para o filme, porque o filme é do Andrew. Então, quando a gente não tem contato com ela, e simplesmente quando a gente a revê é pra ele terminar o relacionamento, é o que foi o relacionamento. O relacionamento deles foram isso. Foi um espaçamento gigante, contato por texto, por celular, e quando eles se veem, ele terminou o relacionamento. Perfeito. Então a gente tem a mesma sensação de falar, cara, realmente a gente nem viu mais essa menina, agora ela veio encontrar com ele e ele vai terminar com ela. Caramba, pra gente, a nossa sensação de, cara, como assim? É a mesma sensação que ela sente. E você comentou aí, Rodrigo, que ele teve que abandonar pra conseguir o sucesso, né? E aí vem a pergunta. O filme meio que tenta trazer isso. A grandeza só é alcançada com absoluto sacrifício? De fato, realmente existem duas formas de atingir a grandeza. Que é por meio de uma genialidade nata e outra que é por meio do esforço. Né? A genialidade nata, o Romário nasce com esse talento, ele não precisa treinar, não precisa fazer nada. Ele, Papai do Céu apontou pra ele e falou, esse é o cara. E é isso. Ele vai viver a vida dele assim. E ele não treinava. E não treinava. Não, muito pelo contrário. Mas olha só, Treino, jogo hoje em dia não ia dar mais certo isso não. Vou ser franca aí. Exatamente. Hoje em dia o mundo tá ficando muito complexo para esse tipo de genialidade nata. Hoje em dia o mundo não só exige um esforço, como quase, na maioria das vezes, para você atingir uma excelência em uma área específica, um esforço coletivo, que nem basta só uma pessoa genial, precisa de uma equipe gigante trabalhando e sendo genial. Não, e ela também tem que se esforçar o tanto quanto o outro. Exatamente. Tem que se esforçar também muito. Ou seja, hoje em dia, o mundo tá mais complexo. Essa sua pergunta é extremamente complexa. É isso. Mas eu sou um romântico, da época do futebol romântico, da época do Romário 94, e eu gosto de crer que existem dois tipos de atletas, o Romário e o Kaká. Romário e Kaká. Não, por favor, desenvolva, vamos lá. O que nasceu, Papai do Céu apontou, esse é o cara, ele fica sem se mover por 90 minutos, toca na bola 3 vezes e faz 3 gols. E é genial. E é genial. E o Kaká que chega no centro de treinamento 6 da manhã, treina até 10 da noite, se esforça por muito e consegue atingir, e corre pra desgraçar o jogo inteiro e faz 3 gols também, tá ligado? Então, Sim, os sim. dois são geniais. Você percebe que o Gabriel é de uma outra geração mesmo, assim como nós todos somos, porque ele poderia ter usado como exemplo aqui o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Perfeito. Mas ele usou o Kaká e o Romário, né? Mas ainda assim, os dois treinam muito. Os dois treinam muito. Eu gostei Hoje em dia a do exemplo. competitividade, cara, não permite mais simplesmente só a genialidade. Não tem essa. Posso então dar a minha resposta aqui antes do Daniel? A minha resposta também não tá muito preparada. Vai lá. Mas quando eu vejo essa pergunta, grandeza só alcançada com um absoluto sacrifício, eu começo a me questionar o seguinte: primeiro, cara, o que é grandeza, né? Porque parece que você tá fazendo uma pergunta numa lógica que ela não é ocidental. Porque, primeiro, a grandeza numa lógica muito ocidental Ela é material. é material. Então, você começa a fazer o seguinte, cara, o que é grandeza? Calma aí, sabe? Tipo, grandeza é eu ter muito dinheiro, é eu ter muito sucesso, sabe? É o meu CD ser o primeiro lugar no Grammy, por exemplo, minha música. É ter muitos
inscritos. Quer ter muitos inscritos, o que é grandeza? Então... A gente quer muitos inscritos, tá? Só pra deixar muito claro, a gente quer essa É, grandeza. pra gente é isso. Siga o nosso canal, siga nosso podcast. Então, assim, tipo, mas quando eu vejo essa pergunta, eu falo, cara, não pode ser respondida numa lógica ocidental, sabe? Porque, pô, você tá falando de uma grandeza, o quê? Mas se você quiser interpretar como se fosse um sucesso profissional, sucesso financeiro, ainda assim é vinculado com sacrifício. E é o material. Claro, é o material. Sabe? Então, tipo, eu não consigo... No filme, ele não fala sobre esse material. Então, eu não consigo responder, até porque eu acho que a minha lógica, ela tá um pouco deturpada pra responder essa pergunta, Rodrigo. Então, vou passar. Eu não acho que a sua lógica está deturpada. Eu acho que o conceito de grandiosidade ou de grandeza está deturpado, é diferente. E você tocou num ponto muito importante. Primeira vez que eu vi o filme, né, foi mais ou menos quando ele foi lançado. Acho que eu vi em 2015, se não me engano, né? Já tem 6 anos e tal. Eu tava no momento dessa da pegada, assim, sabe? Querendo produzir, essa coisa de produtividade, essa palavra maravilhosa que nós temos hoje em dia, que transforma todo mundo em escravo, né? Melhora sua produtividade e tal. E aí eu terminei de ver o filme empolgadíssimo. Falei, nossa, assim, eu sei que o cara sofreu muita pressão, eu sei disso, mas ele chegou lá. Mas é isso. Pô, mas ele chegou Eu vou me lá. torturar. Meritocracia. Exata, vou suar sangue também. Eu vou ser o meu próprio Fletcher. Não sei o que lá e tal, beleza. Muito saudável, muito saudável. Muito saudável. Hoje, com 38, fazendo 38 agora, eu termino de ver o filme e eu percebo o quão o filme é triste quando você enxerga o Andrew. Porque a gente deturpou essa ideia de sucesso, sendo basicamente pra gente ocidental um sucesso financeiro, social, e que nós temos que nos sacrificar. Quanto mais você sacrifica, mais você alcança. A gente vê isso no cinema, a gente vê isso em documentário, a gente vê isso quando vê a história do Steve Jobs, vê isso a história de todos os gênios modernos, tem isso. Quanto mais sacrifício, mais obsessão, mais obcecado você é, mais você alcança esse sucesso. Só que o engraçado é quando você pensa o seguinte, o que você vai sacrificar? Você começa sacrificando sua saúde, você começa a sacrificar suas relações, até talvez você sacrificar sua vida, que é o que vai acontecer talvez com o Andrew. Quase aconteceu no filme, e talvez se ele continuar obcecado como ele está, vai acontecer com ele, né? Tipo, ele venha se matar ou venha morrer. O que eu acho interessante é que o Andrew, ele fala assim, no jantar, ainda que eu morra cedo, é muito melhor você ter a sua memória mantida, a memória de grande músico, a pessoa que mudou de alguma forma o mundo, do que você viver 90 anos sem ser lembrado. E isso claramente é uma desculpa. Claramente é uma maneira de se agarrar em alguma coisa pra justificar um absurdo, que é ele se sacrificar, que é ele sacrificar tudo em volta dele por conta de uma obsessão. E foi a palavra saudável que o Gabriel colocou, faz todo sentido, porque ele tá entregando tudo pra alcançar uma genialidade metafórica lá muito louca, sabe? Sem qualquer tipo de função. E que talvez ele alcançasse essa genialidade daqui a 15, 20 anos, com um pouco mais de calma e com uma vida mais saudável, distribuindo a atenção dele pra outras coisas. Só que a nossa sociedade, ela não dá esse tempo. Não dá pra ele, não dá pra garoto nenhum, né? Então, assim, a nossa sociedade, ela cobra hoje de um garoto que ele determine o que ele quer ser com 18 anos e que ele tenha sucesso nisso. Não, mas você falou tudo. A sociedade pegou, incorporou a ideia da grandeza e do sucesso e naturalizou o sacrifício. Então, o Andrew, ele acaba entrando num processo, cara, é o mais triste de todos. Ele vinculou o talento dele, ou a arte que ele tem, com dor e sacrifício. É muito diferente de um artista que usa a arte dele para aliviar ou expressar ou externalizar a dor e o sofrimento. Não, o Andrew pavimentou, com a ajuda do Fletcher, o caminho dele para alcançar a arte dele com dor e sofrimento. A arte dele causa dor e sofrimento nele. E isso é muito triste, cara. Complementando isso que o Rodrigo disse, cara, realmente brilhante, Rodrigo. Você chegou numa conclusão muito foda, que realmente a excelência dele é pavimentada por essa dor causada pelo treinamento. Em geral, existe até essa perspectiva da arte, uma arte boa, uma arte maior, uma arte grande, não gosto nem dessa definição, mas de poder de extrair a arte da dor. E essa dor, no caso, é uma dor artificial provocada pelo professor. Ele causa uma dor artificial, uma dor desnecessária, que ele não precisaria passar para extrair dessa dor a arte e a excelência dele. E esse é o método do professor e é o método que o aluno se sujeita a passar, né, aceita passar. E a gente estava tendo esse debate aqui sobre o que é sucesso. A gente entrou sobre um debate do que é sucesso para nossa sociedade, para a sociedade ocidental, que é um debate muito longo sobre o sucesso poder ser quantificado de uma forma material, de uma forma de um sucesso financeiro, de um sucesso de fama, algo que no jantar da família dele ficou bem claro que ele não vai ter de jeito nenhum, sendo um baterista de jazz, um sucesso financeiro, nem uma fama social gigante. Mas ele, o personagem ali, o aluno, ele ressignifica, isso a gente já respondeu no nosso podcast. O que é sucesso pra ele? Ele ressignifica pra ele sucesso como a aceitação do professor. Do professor. Isso é sucesso pra ele, 100%. Ponto. O pai dele até pergunta, né? A opinião dele vale muito pra você, né? Ele vale. É isso. Vale. Isso é sucesso pra ele. É só isso. A aceitação do professor. E o professor utiliza isso pra extrair a dor dele, né? Então, Exato.
Exato. Essa pergunta do Fábio, o que é sucesso? Tem um sucesso pra gente, tem um sucesso pra sociedade. O que é grandeza? Que é grandeza. E tem o sucesso do Andrew. Grandeza pra ele, sucesso pra ele é isso. É ter a aceitação do professor. E isso é terrivelmente triste. Terrivelmente triste. Mas aí o Daniel quer puxar uma coisa que eu acho que vem bem conectada com o Andrew fracassou ou teve sucesso ao longo do filme, né? Eu tava indagando vocês, né? E a ideia é assim, o Rodrigo comentou que ele tem uma relação com a arte dele, uma relação que foi pavimentada de fato com um certo sofrimento, sangue, literalmente, né? Assim, a gente vê isso, inclusive, né, no filme. Mas na minha perspectiva, ao longo do filme, essa relação dele com a música, ela muda um pouco. Eu não acho que ele termine o filme sadio, acho que, não sei se é essa a palavra, não sei se ele termina o filme liberto dessa relação, assim, obsessiva, mas eu enxergo, pelo menos em certos momentos, aí pra usar o que o Gabriel usou lá no início, né, certos momentos de genialidade, ele também consegue alcançar momentos de prazer ao tocar, que é o hobby dele, né? Não, cara, não é só hobby, é de fato que ele é apaixonado, então é inerente, esse amor vem, é inerente. A paixão dele. Inclusive tem até aquele ditado, né? Se você misturou a tua paixão com o teu trabalho, ou vai dar muito certo, meu amigo, ou vai dar muito errado, né? Você vai acabar odiando o que você era apaixonado por fazer, né? Então, assim, eu acho que ao longo do filme essa linha, ela é um pouquinho transformada. Acho que ele termina o filme lidando com a música de uma maneira um pouco diferente. Pouco. Acho muito pouco, tá? E uma cena que traz pra mim essa sensação é justamente quando o Fletcher, após ser expulso da academia por causa de uma denúncia dele, né? Vale lembrar, feita pelo Andrew, o convida pra participar da apresentação final, né? E ele volta pra casa e ele começa a montar a bateria. Não sei se vocês viram essa cena, né? Obviamente viram, mas cara, o fato de como ele lida com a bateria naquela cena é completamente diferente. Ele tá lidando com a bateria com um carinho que nas outras cenas me parece mais como uma ferramenta. Ali não. Não, é claro, eu acho assim, ele tá menos intoxicado pelo Fletcher naquele período. Ele tá menos intoxicado, então ele recupera um pouco. Ele resgatou uma relação mais saudável. Ele resgatou uma relação mais saudável com a bateria. Isso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas assim, a gente tá fazendo essa pergunta, tipo, ele fracassou ou teve sucesso ao longo do filme, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque na minha percepção, e acho que de repente eu vou ter um contraponto aqui muito forte do Rodrigo, é que ele de fato teve sucesso ao longo do filme, ele conseguiu obter sucesso. Porque o que é o sucesso aqui pra mim na jornada desse personagem? É ele entender o mundo sob uma outra perspectiva. E é uma frase que o pai dele fala, sabe, logo no início no cinema, quando ele pergunta, a opinião desse cara é muito importante pra você, né? E se você não conseguir, tem outras coisas. E ele fala assim, não, isso aqui mesmo que eu quero, mas o pai, na minha idade, você teria uma outra perspectiva das coisas. Basicamente ele fala isso pro Andrew. E assim, ele segue uma trajetória que ele tá buscando, né? Isso mais ou menos por uma vaidade, né? Ele quer ser o maior baterista de jazz do mundo, sei lá. E você vê o seguinte, né? Logo no início tem um baterista que beija uma menina. E é quando o Fletcher dá a força pra ele chamar a menina pra sair. Ele nunca se importou com aquela menina. Ele se importava era com o baterista que tinha uma namorada, sabe? Pra mim é isso. Outra coisa, quando você vai chegando pro final do filme, ele liga pra essa menina, sabe? Isso é a maturidade dele avançando. Ele não é simplesmente porque ele quer a presença dela lá, mas porque ele tem que pedir desculpas. Cara, eu não sei, eu só acho que ele tá ali muito frágil e muito carente. Ele acabou de ser expulso da faculdade que ele sonhou em fazer. Ele tá numa condição de tanta fragilidade. Quando a gente tá nessa condição, o que a gente faz? A gente tenta resgatar os laços que nós temos. Porque, por exemplo... eu entendi como uma passagem de tempo. Teve uma passagem de tempo ali. Mas a passagem de tempo não é tão grande. Eu entendo o que você tá colocando. O que representa isso é quando ele tá vendo o filme com o pai, já no final do filme, perto do final do filme, você percebe que não tem um chocolate em cima da pipoca. É porque finalmente o Andrew falou, eu não coloco o chocolate em cima da pipoca. Não tem porque chocolate, ele sempre deixou o pai colocar o chocolate, ainda que ele não goste de comer a pipoca com o chocolate. Óbvio que houve um arco dramático e o Andrew amadureceu. Mas eu acho que quando ele volta a ligar pra menina, claro, ele tá querendo ali, vamos dizer, se desculpar, reconstruir aquela relação, mas ainda, obviamente, porque ele tá muito, muito frágil. Claro, existe a fragilidade, mas até então, ele não se importava muito, nem com o pai dele, do pai dele não entender, o pai dele não entendia o que ele faz, não sabe o quão genial ele é, mas ele se importa com a presença do pai dele na apresentação final. Sim. Se importa, sabe? claro. Então, eu acho que, tipo, ele começa a dar valor a outras coisas, e é ele ganhando essa perspectiva que o pai dele vai falar logo no início pra ele. Na minha idade, você vai ter uma outra perspectiva sobre isso. Não, eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. O filme, ele é genial exatamente porque ele abre muitas possibilidades. Ele está amadurecendo, sim, mas ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho é que quando ele senta naquela bateria, quando ele volta pro palco depois de ser humilhado, pra, entre aspas, vencer o Fletcher, porque a cena final é um duelo entre os dois, quando ele volta pro campo de batalha e vence o Fletcher, você tem dois caminhos ali. Você tem, de fato, essa vitória faz com
que ele amadureça, ganhe confiança, busque o próprio caminho sem dependência, sem essa interdependência do mentor agressor, como também pode fazer com que ele volte para um ciclo com o Fletcher de desafios, agressões e a busca por essa perfeição que não existe, né? O filme deixa isso em aberto, tanto ele deixa isso em aberto que o Andrew, quando ele termina o solo majestoso, estupendo, ele sorri para o Fletcher. Ele sorri do tipo, agora você me aprovou, agora você me abraçou como o aluno talentoso que você sempre buscou. E isso me deixa meio, caraca, será que ele vai voltar para esse ciclo? Ou será que ele vai continuar amadurecendo? A graça do filme é essa, velho. Tipo, a graça do Whiplash é essa. Vou voltar nessa tua cena final aí, Rodrigo, porque assim, tu falou que é um duelo e, assim, é feito de maneira, magistral a parada. É de uma montagem que você não percebe o tempo passar. É absurdo isso. Ele fica 5 minutos tocando um solo de bateria e você vê esse cara tocando 5 minutos de solo de bateria e você não vê esse tempo passar, cara. É inacreditável. Mas você tocou num ponto que aí eu discordo de você. Tu tá querendo um duelo aqui agora? Tô querendo polemizar, exatamente. Eu tô concordando com o Daniel. Já sei pra onde que ele vai. Eu não acho que ele vence o Fletcher. Sinceramente, não acho. Eu acho que esse duelo final, ele é tão bonito, cara, porque não tem um vencedor ali. Os dois chegaram num ponto. Os dois chegaram num ponto comum. Eles empataram naquilo ali. Cara, eu concordo com porque você. Foi uma vitória momentânea de um, a vitória momentânea de outro, mas, cara, esses dois momentos fizeram eles chegar num senso comum. Até a fotografia traz isso, né, Daniel? Até então, todo momento que filma o professor é de baixo pra cima. Todo momento que filma o aluno é de cima pra baixo. E cara, aí, tipo, começa a filmar eles mais na horizontal, sabe? Mostrando isso, cara, aqui eu acendi, aqui nós estamos no mesmo nível. Exatamente. E pra fechar, você falou aí tem a cena final, ela é uma cena bonita porque ela é um eco, no final das contas, porque são ecos de reconhecimento. Quando o pai vê o filho fazendo o que ele sabe fazer e ele reconhece a genialidade do filho, mostram-se os olhos do pai. A cena final é um olhar do Andrew pro Fletcher que é retribuído. Então, assim, esse reconhecimento veio pelo olhar, né? Eles estão sendo notados. Não vou citar Avatar aqui, né? I see you, né? Mas, enfim, você tá enxergando no outro, né? Você tá vendo no outro, né? Finalmente. Então, eu não acho que no final ele vença o duelo contra o Fletcher. Muito pelo contrário. Cara, eu concordo discordando. A sensação que eu tenho é que você tá romantizando o Fletcher porque ele, de fato, é muito carismático. E tem um ponto. O Fletcher, ele respeita a música e ele respeita o que o Andrew está fazendo ali. Ele respeita tanto aquele momento que ele dá um passo atrás, coloca submisso e o ajuda a construir aquele momento de genialidade que é do Andrew. Aquilo que o Gabriel falou no início, né? A genialidade é uma centelha, é um spark, aquele momento. Uma centelha, exatamente. Ele reconhece que aquele momento é a centelha. Só que pra mim, ainda que não esteja na cabeça do Andrew que ele venceu, pra mim esse duelo foi vencido pelo Andrew pela história do Fletcher. A gente não pode esquecer que o Fletcher não só o agrediu ao longo de todo o filme, e também foi agredido, óbvio, mas ele também, aquela apresentação foi mais uma armadilha do Fletcher de novo, porque a ideia do Fletcher era destruir por completo uma possibilidade de carreira do Andrew. E ele só não conseguiu porque o Andrew solapou esse plano. O Andrew se sobressaiu sozinho e venceu esse duelo impondo o talento dele. É claro, e ele venceu tão bem vencido que ele não só nocauteou, entre aspas, o Fletcher, como ele o obrigou a se tornar um mentor verdadeiro, que se envolveu, que participou e que construiu com ele. Eu entendo, Rodrigo, onde você tá indo, mas olha só, o que o Daniel tá falando é o seguinte, beleza, até o momento em que ele retorna é um duelo. O momento em que ele puxa a música e começa a tocar, o mestre entende como um duelo. Tudo bem. Mas até o momento em que ele toma o prato na cara, o mestre entende como um duelo. E aí ele começa a mudar, sabe? Ele começa a olhar, o cara tá acertando tudo. Sim, o cara tá acertando tudo. O cara é um gênio. Ele tá no auge, ele tá no máximo. E aí quando ele pula um solo, o mestre ainda entende como duelo. Mas aí ele percebe, opa, calma aí, não. Aqui ele está do meu lado. Aqui eu estou do lado dele. E é o momento em que ele vai, sabe? Tipo, e pergunta, o que você tá fazendo? O Andrew fala, eu vou te dar a deixa. Sabe? Tipo, a gente tá junto. E acabou o duelo. Não, eu concordo com o que vocês estão falando. Eu concordo. Mas pra mim, essa conexão não tem mais duelo porque eles estão agora conectados na construção desse momento de centelha. Concordo com vocês. Tanto é que tem uma rima no início do filme, quando o Fletcher entra na sala. Ele joga a jaqueta, né? Ele joga a jaqueta e volta, né? E ele vem resgatar a jaqueta e ignora o Andrew. Na cena final, ele deixa a jaqueta pra poder dar total atenção ao Andrew naquele momento. Eu concordo com vocês que é uma coesão, que é uma parceria, que finalmente mentor e aluno se uniram ali pro momento centelha. Mas a gente não pode esquecer de forma nenhuma que mentor é esse. E que não deixa de ser talvez uma centelha na relação dos dois também. E que daqui a pouco vai ser apagada mais pra frente. Perfeito essa cena espelho que você falou aí, Rodrigo, da jaqueta com a primeira cena. A gente também nem comentou, né? Isso que eu ia trazer agora aqui, mas só também lembrar outra cena espelho que também tem, do ex-aluno dele, que
ele mente pra turma dizendo que morreu num acidente de carro, e logo em sequência, o próprio, né, aluno sofre um acidente de carro. É verdade, o Andrew. O Andrew é sofre esse acidente de carro espelhando essa mentira dele, né? Como uma forma de dizer que ele estava seguindo os passos literais do mestre, até o ponto de seguir a mentira do mestre, né? Do acidente de carro. Mas indo sobre essa sequência final, sobre esse debate que vocês estão trazendo de forma muito boa, de forma brilhante pra gente aqui. Foi nossa centelha. Essa genialidade aqui do nosso podcast, se há uma rivalidade, um duelo entre eles, ou uma cooperação, eu queria trazer aqui pra vocês um simbolismo, uma metáfora, como se fosse, imagina ali, a mãe passarinho no ninho, sabe? A mãe passarinho que dá bronca nos pássaros filhote, tudo besta, vai ser comido por outros bichos, entrega comidinha na boca e tudo mais, e aí chega uma hora que ela tem que fazer a prova de fogo neles, a prova de fogo, e vai pegar o passarinho e tacar ele do abismo, mas não que aquilo seja uma armadilha pro passarinho, como é a armadilha dele, é o teste final. Se é um pássaro, se for, você vai voar, se não for, vida que segue. Você vira que Ou segue. que não segue. Pô, mas o problema é que ela amarrou as asas do passarinho, né? Exato, o Fletcher cortou as asas do passarinho, amarrou e jogou e mandou voar. Mandou voar. E o Andrew ainda conseguiu voar. Mas ele preparou o garoto ao longo do filme inteiro. Ah, isso? Preparou ele pra isso. Treinamento difícil, combate fácil. Preparou ele a vida inteira pra isso. Treinamento difícil, combate fácil é bom. Tudo bem. E aí você vê essa sequência final. A gente sabe que o sucesso pro aluno, pro Andrew, é a aprovação do mestre. É a aprovação, ponto. Esse é o sucesso. E a cena final do filme é esse foco no olho do mestre, e você percebe pelo rosto dele que ele sorri. Mas você, espectador, bunda mole, que não é nada da vida, você não tem o direito de ver o sorriso dele. Só quem vê... Só o Andrew. Só ele. Porque ele passou por tudo isso pra receber o sorriso do mestre. Tu queimou minha pauta aqui na frente, mas tudo bem. Eu disse aqui anotado. Só que, mas aí eu pergunto pra vocês, não é terrível imaginar que, ainda que o Andrew tenha obtido o sucesso dele é tacanho perto do talento dele, perto do que ele é e perto do que uma pessoa é. Claro. O sucesso dele é ser aprovado por um mestre terrível, tosco, racista. Claro, isso é terrível. Pô, aí vocês dizem pra mim, o final não tem... Porra, não é feliz, velho. Não é feliz, não tô dizendo isso. Ninguém disse que é feliz. É triste. Tudo bem. E belo. Olha só, vou até falar o seguinte, Rodrigo. Esse final, ele me deixa... Eu anotei uma coisa aqui e bem específica sobre isso. Ele me incomoda muito porque ele me deixa numa posição de moral duvidosa. Sim, eu também fiquei. Porque basicamente, assim, o filme conta uma história o seguinte, olha só, pra você atingir um nível de arte e beleza grandioso, você precisa se destruir. Tipo, e isso pra mim traz uma moral que é totalmente distorcida, sabe? Então, no final ele atingiu, beleza, a partir de tudo isso, toda essa trajetória. E aí eu não consigo ficar feliz por conta disso. Sim, sabe? Vamos lá, nós não concordamos com a moral do filme, tá ligado? Mas eu nem acho que o filme tem essa moral, cara. Eu acho que... Tem, Rodrigo. Você queria sangrar pra ser um artista foda depois de ver o filme. Não, mas olha só, realmente, o Gabriel agora te matou, Rodrigo, porque... Cara, é complicado, porque, tipo assim, a gente precisa de muita maturidade pra lidar com esse filme. Exato, é um filme perigoso. E o diretor roteirista é um garoto, uma criança de, sei lá, 22 anos quando fez essa porra. Cara, é isso, o Fletcher e essa ideia de sucesso baseado no sacrifício é muito envolvente, é muito encantador, é atraente. É romântico, a gente adora ver esses percursos. Quantos documentários a gente gosta de ver de quem se arrebentou, se ferrou, e foi um gênio e morreu. E a gente se matou. E a gente fala, nossa, que vida. E sabe, é tudo deturpado, velho. Mas é isso aí, Flash me deu essa chicotada aí. O filme glamoriza isso. Glamoriza um Kurt Cobain. Cara, e aquilo, o Gabriel colocou uma coisa muito foda, que pra mim é uma coisa muito genial do filme, não mostrar o sorriso do Fletcher ali no final. O Gabriel fala que, tipo, cara, você não merece esse sorriso, que você não passou por isso, né? Sim. Eu também tenho uma posição que é, assim, um pouco um outro lado também. Você não merece, mas não é simplesmente você não merece, você não entenderia o que significa. Quão grandioso esse pequeno sorriso, né? Exatamente, não adianta te dar isso, você não vai entender, sabe, o que é. Mas vou falar uma coisa, a gente até entenderia assim, porque esse trajeto do Andrew foi sofrido pra gente também, irmão. O filme é tenso, a gente fica toda hora trancado e nervoso quando chega o professor, chega o Fletcher, não é fácil pra gente não. Eu concordo com a interpretação de vocês, mas assim, eu sinceramente não vejo a ideia de não mostrar o sorriso do Fletcher no final. Óbvio, pode ter essas interpretações que vocês estão colocando também, mas eu acho que o olhar ali, no caso, ele era muito mais significativo, porque nesse caso você tá, de fato, enxergando, tem aquela ideia romântica, né, de que os olhos são a porta da alma. Mas enfim, como você também tem a cena anterior, onde o pai tá reconhecendo o talento do filho e o close é nos olhos, no final, o reconhecimento entre os dois também tem que vir pelos olhos. Então assim, eu não vejo o fato de não mostrar o sorriso. Você entende que o cara tá sorrindo, e tudo bem, pode ter essa interpretação de que a gente não entenderia esse sorriso, a gente não passou pelo que ele passou pra
merecer esse sorriso, mas a informação tá nos olhos, gente. Tá ali. Os dois se reconheceram. O olhar dos dois diz isso. Acho que não precisava do sorriso também. Beleza, a gente viu aqui claramente que o Daniel se contentou só com o olhar. Só com olhar pra ele bastou. Eu fiquei puto, cara. Como assim? E tem um detalhe, quando ele mostra o pai do Andrew, ele mostra num plano um pouco mais aberto. A gente vê o rosto inteiro do pai. Mostra mais aberto. Você vê o pai, você vê o rosto inteiro. Mas o foco é no olhar, gente. Pelo amor de Deus. Mas, né? ô Daniel, ele fecha muito a câmera. Ele fecha muito. Sabe, tipo, no olho só. A nível que, tipo, é um plano estranho. Cara, olha só, é um plano estranho, eu concordo contigo. Mas ele fez isso o filme todo pra mostrar a expressividade do Fletcher. Mas não fecha no olho. Mas olha só, é o momento em que ele tá mais próximo do Fletcher. Nada mais natural do que mostrar o plano mais próximo do rosto dele. Isso aí, eu tô com os dois. Eu defendo os dois, eu tô em cima do muro. Eu concordaria com você se o plano que mostra o baterista também mostrar só o olho no final. Mas mostra o baterista, o rosto inteiro dele sorrindo. Mas o Fletcher sempre olhou ele como um todo. Nunca olhou só ele. Ele não tá preocupado de estar próximo. O Fletcher não tem essa obsessividade que o Andrew tem por ele. Então não tem essa justificativa. Não tem esse porquê. Isso é verdade. Eu não vou. Eu acho que vocês têm pontos. Vocês têm pontos. O Rodrigo saiu do duelo. Ele não tá mais no duelo. Eu saí. Muito bom. Cara, o Daniel falou uma parada agora bem interessante, né? O filme, ele tem um excesso de planos detalhes, né? De planos muito zoom, né? Em que você mostra os detalhes. E isso é muito interessante porque a gente tá vendo a construção de um músico genial, ou de músicos geniais, né? Não é à toa que a maior faculdade de música nos Estados Unidos, que é do mundo, né? E, cara, a construção de um músico genial é baseada, de fato, no detalhe. É baseada na precisão. É baseada na repetição e na técnica mais precisa. E o que é preciso no cinema? É o plano detalhe, é o plano fechado, né? Então, é engraçado que o diretor vai contar essa história mostrando os detalhes, a pequena anotação na partitura, né? O instrumento sendo preparado, o cara limpando lá a paleta. São pequenos planos, é o suor pingando na orelha, cara. Isso conta a história por meio dos detalhes, cara. Aquela gotícula no prato quando bate, incrível, né? Aquilo é bonito demais. Pra você se tornar um músico genial, precisa da perfeição e exige um alto grau de competição. O tempo inteiro tem um altíssimo grau de competição. E a competição também é retratada de uma forma cinematográfica muito clara, exuberante, né, em filmes de faroeste, de duelo. É verdade. Que aborda novamente esse tipo de enquadramento, sabe? Pra mostrar rivalidade e duelo. Então, assim, esse plano detalhe mostra que a arte, a excelência está no detalhe e ao mesmo tempo mostra que essa rivalidade parece muito enquadramento de faroeste. O olho, em vez da arma, a partitura, a música, né, o enquadramento, o cara pegando o negócio, o cara cuspindo no chão, pá, sabe? São enquadramentos de faroeste. Então é isso. É verdade, o detalhe e a competição, o altíssimo grau de competitividade entre eles. Não, e ainda reforça o que você falou, que quando você tem esses detalhes que tem a ver com essa competitividade, né, com essa cobrança, essa tensão, faz com que você esteja muito aberto e muito conectado com o que está ao seu redor. Então você absorve tudo nos mínimos detalhes. Esses planos de detalhes servem para você perceber o quanto aqueles caras estão ouvindo, cara, o minúsculo, o ruído, o mínimo. Eles estão atentos ao mínimo, cara. É como se todo mundo tivesse um ouvido absoluto ali e todo mundo tá à flor da pele sentindo o mínimo, a brisa, sabe? O pequeno você já sente, sabe? Cara, isso é muito maneiro na filmagem, na condução da fotografia do filme, né? Cara, eu tenho essa pergunta pro Fábio. O Fábio é o nosso Andrew, né? Não. Baterista, guitarrista, ele é o nosso músico. Cara, o que foi pra você que gosta de boa música, que é um músico... Que cresceu em ambiente de música. Cresceu no ambiente de música, assistiu o Whiplash, cara, com essa trilha sonora incrível, essa montagem. Fala aí. Ouviu no som mono ou tu botou... 7.1. 7.1. Mas olha só, o Whiplash mexeu muito comigo, mexeu muito também com meu pai, né? E a gente assistiu junto esse filme umas 3 vezes quando esse filme saiu, porque, cara... Teu pai pensou assim, eu tinha que ter feito isso com o Fábio? Eu tinha que ter feito isso com o Fábio. Não, mais do que isso, o pai do Fábio toca bateria, né? Então, toca bateria também. Tem essa relação aí também. Todos amadores, né? Mas realmente, assim, ver esse filme é inspirador demais pra tocar bateria, assim, tipo, nossa, só ouvir a batida do Caravan dele tocando, nossa, é uma parada tipo... Ninguém concorda com a moral do filme, mas todo mundo quer seguir o espaço da porra do filme, né? É foda, cara, é foda isso. O ator sabe tocar bateria mesmo, né? Sabe. E essa dualidade moral que é, porra, muito complexa. E o garoto, como você falou, né, ele toca bateria, mas, cara, é impressionante, porque ele é baterista amador, né? E, cara, o cara tocando jazz, e o próprio diretor, pô, ele deu entrevistas falando que, cara, o garoto em 4 meses estava pronto pra tocar, sabe? Tipo, tocando tudo, e que ele acreditava que ia ter que fazer um monte de plano fake, né? Tipo, de bateria. Porra, mas não, o garoto tocando mesmo, e ele filmando, e eu fiquei, caraca, não é possível. Então, se eu treinar 4 meses aí... Cara, ator e personagem se
fundiram. Ator e personagem é a mesma coisa, olha que loucura. Eu li uma parada muito interessante sobre isso. É que... Olha o momento aí do Léo Dias. Vai lá, Léo Dias, nosso Léo Dias. Eu sou Daniel Cavalcante. Eu sou informação. Nada disso. O diretor, cara, ele deixava os takes longos. Ele não dava o corte pra que o cara ficasse tocando até a exaustão mesmo. Então, porra, deve ter sido muito barra pra esse cara filmar esse filme. O ator deve ter suado de verdade ali, que ele suou todo ali, provavelmente não era cenográfico nem sempre. Mas é uma técnica interessante, né? Eu juro que eu pensei, cara, será que 4 meses treinando aí com um professor que ensina esse ator, eu toco assim? Porque, porra, cara, sério? o Fábio me falou uma parada em off muito interessante, que ele falou assim, cara, o que eu adorei em Whiplash é que tem jazz em Whiplash, coisa que em Soul, por exemplo, da Pixar não tem. Lembra o professor medíocre dele no início do filme? É o professor do Soul. É o professor do Soul. E é isso, cara, tipo assim, o filme obviamente fala sobre música e ele tinha que ter um trabalho todo especial com a trilha sonora e também com a montagem. O filme, ele é ritmado, né, de uma maneira musical. Então, tipo assim, os planos têm seus cortes, a montagem acompanha a música. Cara, tem uma cena que ele tá atravessando uma rua. É no início. No início, Porra. cara, parece que a câmera tá procurando detalhes naquela cidade, detalhes que cantam uma melodia. Parece que a cidade tá cantando uma melodia, sabe? São detalhes do carro, detalhes do sinal, do semáforo, que cantam uma melodia nos ouvidos do Andrew. Mas não deixa de ser. Quando ele tá filmando uma sala de aula, cara, ele consegue fazer uma sala de aula ficar interessante, né? Tipo assim, os alunos se preparando. Pô, peraí, eu também consigo fazer minha aula ficar interessante. O que você tá falando aí? Olha só, cara, mas a aula do Whiplash é muito mais interessante. É interessante de verdade, Daniel. Cara, cara, o cara faz, tipo assim, a galera se aquecendo é melodioso. E a montagem segue a melodia, segue a trilha sonora. O cara faz uma parada que não existe. Cortes de faroeste. Também, exatamente, que é muito veloz, muito detalhe, e vai construindo o cenário por cortes muito próximos, né? Muito próximos, cara. É a mão, é um detalhe, é a ruga. E aí, só pra complementar, pra mim, que é um momento muito maneiro, cara, a gente tá falando de uma faculdade de música, de uma aula de música. Quando a galera tá se aquecendo, é uma zoeira, é caótico. Quando a galera tá, tipo, afinando os instrumentos, tudo é muito barulho, tudo é muito som. E aí, quando entra o Fletcher na sala de aula, é o silêncio sepulcral. É o uso do silêncio pra mostrar o quanto aquele cara tem autoridade e o quanto ele consegue simplesmente, cara, ele engole o som, fica tudo um silêncio e a partir dali ele coordena o filme, ele coordena o som, cara, a música. Qualquer som não pode existir sem passar por ele. Exatamente, cara, é O bizarro. que vai complementar lá com o final, né? Que o garoto, ele não vai play by the book, né? Ele vai tocar o que tá fora da partitura. Exatamente. No início do filme, ele tá tentando acompanhar o ritmo do mestre, né? Ele tá acelerando ou atrasando, né? Ele não sabe dizer, mas ele tem que seguir exatamente o compasso do mestre. E no final, não. No final, ele atinge esse momento de genialidade quando ele começa a seguir seu próprio ritmo, quando ele assume o controle. Exatamente. É por isso que, pra mim, quando ele sorrir para o Fletcher, ele condiciona o sucesso dele ao sorriso do Fletcher. Ele, pra mim, é triste. Eu sabia que o Rodrigo ia voltar nisso. Pra mim é triste. Mas é isso aí. E se você concordou ou não com as nossas opiniões, você pode ficar à vontade para nos mandar mensagens no nosso Twitter, que é @enquadrando_, ou no nosso Instagram, que é @enquadrando_oficial, ou pro nosso e-mail, né, que é contato@acaboudeacabar.com.br. Aí você manda lá, diz lá o que você achou, se você concordou ou não concordou. Importante aqui que essa gravação ocorre aqui no dia 17 de março, que é aniversário do nosso querido editor Marcelo Zaniolo. Meus parabéns. Parabéns, Marcelo! Toca a musiquinha de parabéns pra você mesmo, Marcelo. Parabéns! Da Xuxa, parabéns da Xuxa. Vamos tomar strike. Parabéns, tutu. Parabéns, tutu. Essa do Rodrigo aí ficou melhor, hein? Pô, pessoal, muito obrigado, gente, de coração, tá? Eu fui pego totalmente de surpresa por essa mensagem aqui no final do programa, né, no final do áudio bruto, e de coração, muito obrigado. Eu tenho em vocês excelentes amigos, né, e eu sempre comento em off com cada um de vocês que é um prazer inenarrável fazer parte do Enquadrando, então fico muito feliz de a gente estar junto aqui, fico muito feliz de estar com vocês, é um prazer realmente muito grande, e pô, essa mensagem no final aí me deixou muito contente. Um abraço apertado em cada um de vocês, muito obrigado por essa surpresa, e sigam
fazendo esse excelente trabalho que eu tenho certeza que o Enquadrando vai muito, 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 muito longe. Nós temos o melhor editor de todos os podcasts da podosfera brasileira. Verdade. The Man of the Evening, Marcelo Zaniolo. Temos, e tem outros podcasts que também têm os melhores editores da podosfera brasileira, que é outros podcasts do Zaniolo. Que são os podcasts do Marcelo, olha aí. Do que Marcelo, Então isso vou aí. aproveitar aqui pra divulgar. Siga lá, procure ouvir o Clips, Clips. que é o novo projeto do Marcelo Zaniolo. E Isso Dá um Episódio, que é bem legal também. É isso aí. Sigam lá, galera. E por favor, Se você chegou aqui, meu querido, vindo de qualquer outro lugar e você não tá inscrito ainda aí no Spotify, no Google Podcast, se inscreve aí pra você receber quando a gente enviar o nosso próximo episódio, por favor. E aproveita também e se inscreve no nosso canal do YouTube, não é, Fábio? sim, nosso canal do YouTube Enquadrando, onde a gente provavelmente, no futuro muito próximo, teremos muitos materiais lá legais e a gente pretende fazer lives lá, então siga lá e siga o Acabou de Acabar também. Show de bola. É isso aí. Um grande abraço e bons filmes. Vou fazer o seguinte. Não, Daniel, vou deixar você falar, até porque, olha só, eu vou falar a minha opinião sobre a importância da menina no filme mais à frente, porque tem uma parte daqui do nossa pauta que é onde eu quero colocar isso, então eu vou deixar pra fazer isso mais à frente. É autoritário pra caralho, né? Vocês viram isso? Eu vou fazer daqui a pouco, eu que sei. É foda, isso aqui É nosso roxo, a nosso minha- roxo, O pô. Rodrigo era a mão de ferro antiga, agora a gente tem um novo. Mas enfim. Desculpa aí você puxando pauta muito cedo, eu vou falar no momento que eu quero. Vamos lá. E você comentou aí, Rodrigo, que ele teve que abandonar pra conseguir o sucesso, né? E aí vem a pergunta. O filme meio que tenta trazer isso. A grandeza só é alcançada com absoluto sacrifício? Essa pergunta é complicada. Eu vou falar muito tempo, então eu prefiro até deixar com que vocês respondam antes, que eu tenho uma questão pessoal aí. Cara, essa pergunta... Eu acho que a palavra... Não, vai lá, não. Gabriel, vai lá. Pode ir, Gabriel. Tá difícil a pergunta, né? Ninguém quer responder. Vamos lá, deixa eu falar que eu não tenho resposta, então deixa eu falar, porque vai ser rápido.